Olá pessoal, meus cumprimentos a todos e todas, aqui professor Jonathan, e vamos dar continuidade aos nossos estudos de acionamentos hidráulicos e pneumáticos a partir do ponto onde nós finalizamos no nosso último encontro, ok? Quero dizer com isso que vamos continuar a partir de circuitos hidráulicos e pneumáticos, uma vez que já passamos pelo conteúdo basilar no que se refere à tipificação do fluido utilizado e suas características, quer hidráulicos, quer fluidos pneumáticos, aos elementos de acionamento especificamente e aos elementos que são os atuadores ou aqueles que realizam trabalho. Okay? Na sequência, a nossa intenção é estudar maneiras, modos, métodos de realizar o acionamento de atuadores, que são os elementos que vão realizar trabalho no circuito que nós propusermos em uma automação, em um ambiente específico para tal. Ok? Dito isto, nós vamos, como de costume, fazer a leitura do conteúdo textual, seguido dos comentários relevantes referentes a tal conteúdo. Ok? Isto posto, vamos começar aqui pelo item estrutura dos circuitos. Vamos lá. Os circuitos fluídicos empregam diversos componentes, os quais são classificados segundo a função que executam dentro do circuito, de modo que percebe-se que os componentes que efetivamente convertem energia compõem o grupo dos elementos de trabalho. Então vamos dar um salto aqui para a tabela 2, tá aqui, ó. Os elementos de trabalho são os cilindros e motores, tá ok? E a indicação no diagrama de um circuito de um elemento de trabalho segue aqui, ó. Por exemplo, uma letra em maiúsculo do alfabeto, ok? A maiúsculo seria o cilindro A, ok? Então, continuando a leitura aqui. Os elementos responsáveis pela detecção, transformação, transmissão e processamento de sinais compõem os grupos de elementos de sinais e processamentos de sinais. Aqui, ó. Processamento de sinais e elementos de sinais, ok? Então, em linhas gerais aqui, o que nós teremos? Um elemento vai necessariamente transmitir o sinal para o circuito em uma dada posição ou acionamento ou mudança de estado, e o outro precisa processar tal sinal ou conjunto de sinais para inferir uma nova modificação ou ação no estado do circuito. Ok? Continuando aqui, enquanto que aqueles que transformam os sinais de saída de forma que possam atuar sobre os acionamentos são chamados de elementos de comandos, ok? Então, em termos de terminologia, nós teremos somente que apreciar elementos que estarão realizando sinal e processamento de sinal, grupos 2 e 3, ok? Elementos que farão o comando dos elementos de trabalho. Tá bom? Bom, vamos deixar isto mais claro, vamos deixar isto mais prático, apreciando um diagrama, um circuito de acionamento pneumático mostrado aqui na figura 26. Vamos lá? Aqui é ela. Então, nesta figura, nós temos um circuito de acionamento do cilindro puramente pneumático, e agora queria que vocês parassem um pouco, né? E apreciassem primeiro o que nós temos neste diagrama. Quais são os elementos que compõem este diagrama? Identifiquem os elementos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, identifiquem as linhas de fluxo ou de comunicação entre tais elementos. Ok? Em terceiro lugar, simulem, ainda que mentalmente, caso não façam uso do simulador agora, simulem o que ocorre neste circuito a partir do elemento inicial ou do elemento de sinal, ok? Claro que num outro momento você tem um tempo maior para parar e fazer as suas conjecturas sobre o que está acontecendo, ok?
Agora nós vamos fazer a leitura a partir deste diagrama. Então, começando aqui. Aqui nós temos um cilindro, ok? Simples ou duplo efeito? Haste simples ou haste dupla? Telescópico ou não telescópico? Ok? Com haste ou sem haste? Qual é a característica deste cilindro aqui? Claro que você já percebeu que é um cilindro de duplo efeito. Um cilindro de duplo efeito, ok? Então, só retificando no início, eu disse simples ou não, é simples efeito ou duplo efeito, ok? A expressão completa é simples efeito ou duplo efeito, ok? Então, continuando, a gente tem o cilindro A, que é um cilindro de duplo efeito, significa dizer que o fluido faz um movimento de avanço quando preenche esta câmara aqui, tá bom? E o fluido também faz um movimento de retorno quando preencher esta câmara aqui, olha só. Então você poderia mencionar câmara da direita e câmara da esquerda na nossa imagem aqui, ou câmara dianteira e câmara traseira do cilindro A, ok? Muito bem. Este aqui é o nosso elemento de trabalho, tá bom? Próximo item que a gente vai analisar. Daqui a pouco a gente volta para cá. Indicadores de fim de curso A2, A4 e A1, tá bom? Vamos continuar aqui, olhar para o cilindro. O cilindro está sendo comandado por uma válvula. Esta válvula aqui está fazendo com que o fluido preencha ora a câmara traseira e ora a câmara dianteira, certo? Esta aqui é a nossa válvula de comando, certo? Ela é quem comanda o cilindro, ok? Muito bem. E aqui nós temos o que? Um elemento que faz o que? Um processamento de sinal. Por quê? Porque esta válvula aqui, ela recebe dois sinais por esta linha aqui e também por esta outra linha, ok? Então, uma vez que ela recebe dois sinais, ela precisa processar os dois sinais e tomar uma decisão, ok? Ou realizar uma saída específica para então comunicar este sinal para esta válvula aqui, ok? E aqui nós temos o que? Bom, aqui nós temos elementos de sinal, todo este grupo aqui embaixo, elementos de sinal, ok? Então, um pause aqui para dizer que é muito interessante que quando vocês estiverem projetando os circuitos eletropneumáticos de vocês, puramente pneumáticos ou de CLP, vocês façam uma separação, uma estruturação para clarificar o entendimento do circuito, quer para você como consulta futura, quer para um outro mantenedor, para um outro engenheiro, para uma outra pessoa que vai analisar o seu circuito e conseguir fazer uma leitura top-down, né? Especificamente o bottom-up do circuito completamente, de cima para baixo, de baixo para cima, foi isso que eu falei há pouco, ok? Muito bem, vamos então aqui apreciar os elementos de sinal, ok? Vamos lá. Aqui nós temos o que, pessoal? O que é isto aqui? Vamos olhar somente agora, somente para este elemento aqui. Vocês poderiam me descrever que elemento é este aqui? Quais são as características deste elemento? Bem aqui, denominado A6, nós já sabemos que, em termos de característica, nós temos uma válvula de quantas posições? Lembrem que o número de posições é exatamente igual ao número de quadrados ou retângulos, né? Mais próximo de um quadrado aqui, mas de quadrados presentes naquele elemento. Então, quantos quadrados a gente tem aqui? Dois quadrados, ok? Aliás, tem algum que não tem dois quadrados? Válvula, 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 válvula e válvula, não é? Estas válvulas aqui têm um nome específico, não é, pessoal? São válvulas direcionais de controle, ok? Aqui, qual é a função que estas válvulas estão assumindo agora? Aqui, elas estão assumindo a função de um elemento de sinal, certo? Então, só atenção para isso. A função que ela está recebendo neste circuito é de um elemento de sinal, ok? Aqui de controle, tá bom? Vamos voltar para cá e continuar analisando esta válvula. Então, nós temos uma válvula de quantas vias? Como é que você faz? Você
escolhe um dos quadrados ou uma das posições, não importa quantos quadrados existirem na válvula que você está analisando, você deve escolher somente um para analisar e, na sequência, você observa quantas interseções existem na parte superior e inferior, somando-as, ok? Quantas linhas de interseção? Então, a gente tem aqui 1, 2, 3. Então, qual é a nossa conclusão? Nós temos uma válvula de 3 vias e 2 posições, ok? Então, a gente menciona esta válvula pela regra, pela normativa, como sendo uma válvula 3 duas vias. Uma válvula 3 duas vias, ok? Muito bem. Esta válvula aqui, A6, ela é acionada pelo quê? Que tipo de acionamento é este aqui? É um botão com retenção, ok? Botão com retenção. Em termos de sua classificação, é um acionamento manual, ok? Então a gente tem aqui uma botoeira para fazer o acionamento dela, desta válvula A6, de tal forma que uma vez pressionado o botão, a válvula comuta o seu estado. Significa dizer que as vias internas da válvula saem desta posição aqui, ó. A tubulação é fixa, tá bom, pessoal? Esta linha aqui externa, esta linha aqui, ó, e esta outra, elas são fixas no seu circuito, no mundo físico, ok? Quem se movimenta internamente são estas conexões da válvula aqui, ó. Internamente, você deve imaginar agora, tá bom? No futuro a gente vai mostrar isto simulado, animado, tá bom? Então, internamente agora, você vai visualizar o seguinte: esta válvula aqui, ó, está se movendo internamente de tal forma que este ponto aqui, ó, este T aqui, vai assumir posição para a segunda conexão da posição 2. A posição 2 é esta aqui, conexão 1 é fechada e a conexão 2 é comunicada com a saída. Então, quando for pressionado este botão aqui, este ponto aqui, que é o que, pessoal, para nós? É o ponto de pressão, alimentação do fluido, ok? Quer ar comprimido, quer seja óleo, tá bom? Significa dizer que quando este botão for pressionado aqui, a pressão do fluido que está no segundo orifício, segunda conexão da posição 1, será transmitida integralmente para onde? Também para a segunda conexão, agora da posição 1, ok? E vai fluir para cá, para este ponto, transmitindo pressão para cá, ok? Ficou claro aqui? Perceber isto? Muito bem. E como é o retorno desta válvula? Bom, retorno por mola, não tem retorno aqui. O retorno desta válvula aqui está apresentado por retenção. Então, manualmente, o operador do sistema pressiona o botão que fica travado aqui, mantendo a válvula na posição alternada, ok? Modificada ou comutada, certo? Depois, quando o mantenedor quiser interromper o circuito, ele retira aqui a trava deste botão, pressionando no sentido conforme indicado pelo modo de operação da botoeira do botão em questão, ok? Alguns basta que rotacionem, alguns tem que pressionar ou puxar mesmo para outra posição, ok? Muito bem, vamos analisar as outras válvulas. Já ficou claro para vocês que aqui nós temos também válvulas de 3 duas vias, 3 duas vias, 3 duas vias. Em todas as válvulas o retorno está presente, é um retorno tipo mola, ok? Certo? E aqui no caso o acionamento é um acionamento tipo rolete, ok? Significa dizer que aqui nós temos especificamente um haste com um rolete na ponta que, quando houver uma superfície tocando neste rolete aqui, ele vai pressionar e fazer com que a válvula mude seu estado, ok? Em termos de representação, a 2 está representando a válvula com o rolete pressionado e, portanto, com o estado comutado. A gente vai dizer, em regra, que a 2 está acionada, ok? Agora olhem para a 4, é a mesma válvula e o que muda é que a 4 está não acionada, ok?
Professor, seria como dizer A4 está NF e A2 está NA, ok? Normalmente fechado, normalmente aberto, né? O contrário, né? Normalmente aberto aqui, né? Normalmente aberto, o circuito está aberto, então A4 está NA, aberto, né? E aqui está NF, normalmente fechado, ok? Em termos de expressões, né, a gente utiliza também no inglês NA, que é normalmente aberto, ou NO, que é o normally open, ok? E aqui a gente utiliza o NF para normalmente fechado ou o NC do normally closed, ok? Só em termos de identificar o que está sendo apresentado no circuito, tá bom? Dito isto, vamos olhar agora, observar agora A1. A1 também é uma válvula 3 vias, acionamento por rolete, retorno por mola, ponto de pressão aqui, não é? E o estado inicial desta válvula é normalmente fechado, ok? Então não tem comunicação do fluido que chega aqui neste ponto. Em termos da norma ISO 1219 seria ponto 1, 2 e 3. Você lembra disto? Na tabela que nós já apresentamos, conforme norma, ponto de pressão, ponto 1, ponto 2, que é a utilização, e 3 de escape, ok? Muito bem, então estas válvulas aqui fazem, junto com a válvula A6, elemento de sinal do sistema, ok? Em termos de posicionamento no circuito físico prático, bom, esta válvula A6 aqui, ela comanda o sinal de início do circuito, ok? Estas outras válvulas comandam os sinais de, especificamente esta aqui, né? O sinal de continuidade ou não, no caso de retorno do circuito, ok? Então esta válvula aqui pode ser colocada numa bancada, numa linha de trabalho de produção, num ponto distinto, específico para ela, ok? Agora, estas 3 válvulas aqui, elas serão montadas de tal forma que o rolete da válvula, ok? O rolete, ele é tocado pelo cilindro aqui, olha só, ou melhor, pelo êmbolo do cilindro A, ok? Então, quero que você imagine que onde tem A2, tem, na verdade, esta válvula aqui, esta válvula que foi posicionada aqui, ó, certo? Idem para A4, idem para A1, tá bom? Claro que em termos de organização do diagrama, ficaria mais, um pouco menos organizado, né? Um pouco menos organizado ou mais complicado fazer essa representação assim. Então, qual é a prática? A prática é que na representação, no diagrama, vocês vão utilizar este fluxo aqui e vão utilizar aqui o que eu disse logo no início, que ia voltar depois. E voltando agora, são os indicadores de fim de curso. Então, no cilindro, você deve representar exatamente o que? O cilindro, os elementos de comando, a válvula de comando e os indicadores de fim de curso do cilindro. Significa dizer que uma vez que o cilindro estiver nesta posição aqui, ele estará acionando a válvula A2. E aí o sistema procura quem é A2, está aqui, ok? Quem é A4, aqui, ok? Quem é A1, este ponto aqui, tá bom? Em termos de programação de acionamento, é como se nós disséssemos que aqui tem uma tag que faz a comunicação específica, tá bom? Fisicamente, em termos de bancada fisicamente, nós vamos montar isto aqui de que forma? Nós vamos montar conectando lado a lado, né? A gente, na prática, vai montar isto aqui para fazer a simulação em bancada, colocando literalmente aqui embaixo uma válvula, aqui embaixo outra válvula, aqui embaixo outra válvula, ok? E as tubulações? Bom, as tubulações ficarão postas da melhor maneira possível, da maneira mais adequada para fazer esta comunicação, ok? Falta a gente falar o que neste diagrama da figura 26? Falta a gente mencionar sobre este elemento aqui, ó, um elemento que está recebendo sinal de A2 e também recebendo sinal de A4, tá bom? Muito bem.
Este elemento aqui para nós já foi estudado, é uma válvula OU. Significa dizer que este sinal aqui de saída, este sinal aqui é um sinal que pode vir, ora vem de A2, ora vem de A4. Ou é comandado por A2 ou é comandado por A4, tá bom? A expressão mais correta neste momento seria dizer ou é sinalizado a partir de A2 ou é sinalizado a partir de A4, ok? Porque ele processa o sinal, tá bom? Senhores, aqui eu estou mencionando no rigor da nomenclatura, certo? Da nomenclatura dos termos, para dizer o que é o comando, o elemento de comando, o que é o processamento, o que é o elemento de sinal, o que são os indicadores e o que é um elemento de trabalho, ok? A boa prática é que vocês façam uso da identificação correta para dizer quais elementos estão sendo colocados no sistema, qual é a identificação de cada um, a aplicação, a função e etc. Ok? O que deve acontecer normalmente ao longo da disciplina, tá bom? Vamos analisar a última válvula aqui, que nós não analisamos ainda, que é a válvula de comando. Então, que tipo de válvula é esta? Também é uma válvula 3 de 2 vias ou não? O que vocês me dizem? Bom, quanto ao número de posições, sim, tem 2 posições, mas claramente quanto ao número de vias, não. Ela tem aqui 1, 2, 3, 4 vias. Então, esta aqui é uma válvula 4 2 vias, e aqui ela é duplamente pilotada, ou seja, ela comuta o sinal quando vier uma pressão por este lado aqui, ó, à minha esquerda, ou por este outro lado aqui, ó, à minha direita, ou à esquerda da tela, à direita da tela, ok? Nesta condição aqui, o que a válvula está comandando para o cilindro A? Ela está fazendo isto aqui, vamos analisar, ó, ponto de pressão do fluido, segue o fluxo direcionado pela seta, tá bom? Avança aqui por esta tubulação e enche, ou preenche, melhor, né? E preenche a câmara dianteira do cilindro A. Ao fazê-lo, o cilindro A retorna para sua posição inicial, ok? Ao fazê-lo, ao retornar para sua posição inicial, o cilindro A acaba fazendo o que, pessoal? Acaba tocando, o que é isto aqui? Tocando o rolete de A2, ou seja, acaba acionando a válvula A2, certo? Que tem pressão aqui, ó, no sistema. A pressão está sendo transmitida a pressão deste lado aqui ou do outro lado, o efeito será que então a pressão será transmitida para cá, fazendo com que a válvula então comute e novamente haja pressão nesta câmara, ok? Eu não disse no início, mas continuando aqui a partir desta posição, só para completar o fluxo, neste ponto aqui é o fluido que está sendo comunicado para preencher a câmara dianteira, e o fluido que estiver aqui na câmara traseira deve escoar por este outro caminho aqui, ó, por esta outra tubulação, ok? Tá bom? Aqui nós não estamos representando a saída, então o tipo de saída aqui está sendo representado como sendo uma saída direto para o ar, para a atmosfera, e portanto utilizando um ar comprimido. Ok? Muito bem, pessoal. Este aqui é o nosso primeiro circuito puramente pneumático. A partir de agora a gente vai fazer as análises e observações sobre cada um dos circuitos. Ok? Na sequência nós vamos estudar as equivalências entre o acionamento puramente pneumático, eletropneumático e via controlador lógico programável. Tá bom? Em controlador lógico programável, nós vamos utilizar uma linguagem específica, que é a linguagem ladder, a linguagem do CLP. Vamos lá? Vamos lá, né? Algumas considerações, né, que eu tinha feito aqui. Vamos fazer a leitura aqui, então, para deixar bem completo. Destaque como caracterização da estrutura dos circuitos.
Válvulas sinalizadoras de fim de curso que propiciam avanço recebem índice par, ok? Válvulas caracterizadoras de fim de curso que propiciam o avanço. Então, por que aqui é par e aqui é ímpar? Esta é a pergunta, não é? Porque estas duas aqui estão promovendo o quê? Um sinal para este processador que está recebendo ora desta válvula ou desta válvula aqui, e estão fazendo com que esta válvula de comando comute o seu sinal para realizar o avanço. Então, se estas válvulas aqui, os elementos de sinais, estão promovendo o avanço do cilindro, recebem índice par, ok? E retorno, índice ímpar, ok? A válvula de comando índice 0, ok? Tá bem? Vamos a outra consideração que aqui eu coloquei. Os comandos pneumáticos empregados são, em sua maioria, binários e são classificados em função dos tipos de componentes empregados, como comandos pneumáticos puros, eletropneumáticos ou pneutrônicos. Okay? Comandos fluídicos puros empregam somente componentes pneumáticos hidráulicos para emissão de sinais de processamento e comando. Comandos eletropneumáticos eletrohidráulicos caracterizam-se por empregar, além dos anteriores, componentes elétricos como chaves, relés e sensores para a emissão de sinais de processamento e comando. Comandos pneutrônicos caracterizam-se por empregar microcontroladores, microprocessadores, controladores lógicos programáveis e microcomputadores para o processamento de sinais, além dos elétricos já citados. Também classificam-se, né, os comandos pneumáticos binários em combinacionais e sequenciais. Então, isso que a gente vai estudar na sequência agora, tá bom? Por hora, a gente vai aprender a caracterização de cada um deles. Mas, continuando a leitura, o primeiro caracteriza-se por ter sinal de saída em função de uma combinação lógica dos sinais de entrada, enquanto o segundo ativa sequencialmente diversos sinais de saída em função de uma sequência programada de trajetória ou de tempo. Tá bem? Vamos então aos nossos comandos básicos. Ok? Então, aqui agora a gente vai começar a trabalhar sobre a equivalência entre tais itens. Tá bom? Antes disto, eu quero mencionar aqui, pessoal, que no futuro a gente vai construir um cenário tal que este conjunto será duplicado, por exemplo, e nós teremos o acionamento de dois cilindros, por exemplo, ou 3 cilindros, ou 4 cilindros, ok? Então aqui nós temos o cilindro A, o próximo cilindro seria um cilindro B, e teria aqui um conjunto de acionamentos específicos dos demais cilindros, ok? Lógico que nós desejaremos no futuro fazer uma interação entre tais cilindros, de modo que o comando seja realizado por um pulso e controle todo o movimento. Perceba que aqui o cilindro A vai para 3 posições, não é? Mas teremos um cilindro B e nós diremos na seguinte linguagem, diremos que o A avança escrevendo A mais, o A retorna escrevendo A menos, o B avança, B mais, o B retorna escrevendo B menos. E então, em termos já de exercício, eu poderia perguntar para vocês assim, como é que seria o circuito de acionamento de dois cilindros A e B? Como é que seria este acionamento? Poderia ser de tal forma, ou como seria a proposição deste acionamento, não é? Poderia ser de tal forma que o cilindro A avançasse e recuasse, e depois, com o recuo do cilindro A, ele avançasse o cilindro B e recuasse, e depois, com o recuo do cilindro B, o cilindro A avançasse e recuasse. De tal forma que, ciclicamente, nós teríamos A avança e retorna, depois do retorno de A,
B avança e retorna, depois do retorno de B, A avança e retorna e os dois cilindros ficariam neste movimento. Um vai e volta ao fim de curso, outro vai e volta ao fim de curso. Como é que seria esta estrutura em termos de acionamentos? Como é que vocês pensariam isto? Se fosse aí uma demanda específica de projeto, se fosse um trabalho, se fosse uma apresentação de seminário, se fosse um relatório estrutural de uma máquina que você está desenvolvendo para trabalhar na empresa. Não é? Como seria isso? E se nós extrapolarmos pensando, bom, e como poderíamos fazer o referido acionamento, A avança e retorna, B avança e retorna, agora não somente por uma estrutura puramente pneumática, mas eletropneumática. Quais seriam os impactos? O que mudaria? E por fim, claro, vocês já sabem que eu vou trabalhar o terceiro item também, que é como seria o acionamento sequencial, o acionamento A avança e retorna, B avança e retorna deste sistema por CLP, por controlador lógico programável. Como é que seria este acionamento?